STJ Notícias começa agora trazendo o que foi destaque durante a semana aqui no Superior Tribunal de Justiça. Você que mandou a sua pergunta pelo Facebook sobre o reconhecimento de paternidade, fique ligado porque daqui a pouquinho a gente vai ter uma resposta para a sua dúvida. Vamos mostrar também os comentários nas redes sociais sobre os principais julgamentos do STJ. O STJ Notícias está começando agora, conectado a você. O Senado aprovou o nome do desembargador federal Gurgel de Faria para a vaga de ministro aqui no Superior Tribunal de Justiça. Ele vai entrar na vaga da ministra aposentada Eliana Calmon. Depois de passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o desembargador Luiz Alberto Gurgel de Faria teve o nome aprovado pelos parlamentares também no plenário da Casa. O futuro ministro do Superior Tribunal de Justiça apontou a mediação e a conciliação como mecanismos fundamentais para reduzir o volume de processos na Justiça e acelerar as decisões do Poder Judiciário. Os senadores destacaram a competência, o conhecimento e a capacidade de negociação de Gurgel para exercer o cargo. Mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito na mesma instituição e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luiz Alberto Gurgel de Faria foi juiz do trabalho e juiz federal a partir de 1993. E no ano 2000 tornou-se desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Ele presidiu o TRF-5 entre 2009 e 2011. Foi membro do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região. Meu desejo é de chegar para ser ministro do STJ com o mesmo desejo, com o mesmo ânimo quando eu comecei como juiz federal substituto lá em Natal, aos 23 anos de idade. Quer dizer, a minha paixão pela magistratura só aumentou e o meu desejo de trabalho também. É isso que trago para cá, para o STJ. Olha, nessa semana tivemos um julgamento importante aqui, que foi acompanhado por muita gente pelo Twitter do STJ. É sobre o acidente com o jato Legacy, que em 2006 colidiu com o avião da Gol no Mato Grosso. O acidente provocou a queda do avião e a morte de todos os passageiros, 154 passageiros e tripulantes. Todas as informações sobre o julgamento foram postadas no nosso Twitter. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Twitter? O caso Legacy aqui de 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos. Nos últimos minutos mesmo do julgamento, foram postadas as mensagens aqui, o que estava acontecendo dentro do tribunal a cada momento aqui. Tanto para as pessoas que se interessam pelo assunto também, quanto as pessoas que estudam, né, sobre o tema aqui. Todo mundo acompanhando pelo Twitter, é uma forma a mais aí de mostrar para o cidadão como é que está sendo o nosso julgamento, o julgamento, aliás, aqui no nosso Superior Tribunal de Justiça. E olha, por 3-2, os ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negaram o pedido de prisão dos 2 pilotos do Legacy. Quem tem mais informações sobre esse assunto, que acompanhou o julgamento, é o repórter Rafael Porfírio, que vai contar para a gente agora. Rafael? Está me ouvindo, Rafael? Tudo bom? Tudo bom. Por que os recursos foram negados, Rafael? Olha, no requerimento da defesa que pedia a absolvição ou a conversão da pena de prisão em restrição de direitos e o pedido do Ministério Público Federal que queria restabelecer a pena inicial de 4 anos e 4 meses foram rejeitados porque os ministros da 5ª turma entenderam que os pilotos Joseph Lepore e Jean Paul Paladino não oferecem risco. Eles atendem a todos os pedidos da Justiça sempre que solicitados e também são réus primários. Por outro lado, Ana, os ministros explicaram que a própria lei os impede de reajustar a pena. Isso porque o Código Penal prevê um limite de 1/3 de aumento na pena nos casos de homicídio culposo, sem a intenção de matar, independentemente da quantidade de pessoas mortas. De acordo com a relatora, a ministra Laurita Vaz, está provada a culpa dos pilotos. Um dos motivos para essa conclusão, o transponder do jatinho estava desligado no momento do acidente em 2006 com um avião da Gol. Com isso, a 5ª turma decidiu manter a decisão fixada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 3 anos, 1 mês e 10 dias no regime aberto pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Lembrando que os pilotos estão nos Estados Unidos, eles moram lá, estão em liberdade e a defesa deles ainda pode recorrer da decisão aqui no STJ. Ana, é com você. Rafael, obrigada pelas informações. Olha, tem STJ cidadão
nesta semana, viu? O repórter Yuri Ascar, o apresentador Yuri Ascar, tem as informações de como vai ser o programa. Olha só. Olá! O STJ Cidadão desta semana traz como tema a formação dos magistrados. Quem toma posse depois de aprovado no concurso público já encontra centenas de processos no gabinete, à espera de uma decisão. Você vai ver o trabalho desenvolvido pela Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, os cursos que ajudam a quem acaba de ingressar no cargo, a reciclagem para quem já tem anos de experiência, mas precisa acompanhar as mudanças. Veja também os cursos que orientam os magistrados que enfrentam situações de risco. Não perca o STJ Cidadão desta semana. Eu espero você. Até lá! Olha, hoje em dia é muito comum uma pessoa não saber quem é o próprio pai, não sabe nem o nome. E muitas vezes até sabe quem é, mas nunca viu, nunca teve um contato maior. Preparamos uma reportagem especial sobre esse assunto. Afinal, muitos casos como esse chegam ao judiciário. E o reconhecimento de paternidade é um direito de qualquer pessoa. Veja. Nós existimos. Na explicação da ciência, por que existe a fecundação. O espermatozoide chega ao útero, seja no ato sexual ou numa inseminação artificial. Essa é a criação de uma vida. Não tem como uma criança chegar ao mundo dependendo apenas de uma pessoa. O resultado é óbvio. Toda criança tem pai e mãe. Mas muitas vezes o parentesco é ignorado e a criança é registrada só no nome do pai ou só no nome da mãe, que é o mais comum. E nunca é tarde demais para que não exista esse espaço em branco. Basta que uma das partes, pai, mãe ou filho, que nesse caso precisa ter mais de 18 anos, compareça a um cartório de registro civil e solicite o reconhecimento. O oficial do cartório envia os dados para a justiça, que faz um convocado para que o suposto pai se manifeste. Saber quem é o pai é entender exatamente um lado da própria história. Porque isso vai interferir, possivelmente, nas relações que essa criança vai estabelecer com ela mesma, construção de identidade, e também com o outro, na escola, depois crescendo, na sua vida social. Então, para que ela não cresça com essa lacuna. Por isso, com essa menininha, as perguntas vieram à tona. Por que o nome do pai não estava no registro? A mãe, Sabrina, ficou surpresa com a pergunta feita pela escola da própria filha. E ela não foi a única mãe questionada sobre isso. Eu imaginei que ia ser eu e mais umas 5 até 10, mas tinha bastante. Devia ter assim umas 100 ou mais. Depois do trâmite judicial, o nome do pai faz parte da vida da filha. E a Sabrina não é a única que passa pela tarefa desafiadora de explicar a história para as filhas. Tem crianças que têm 2. Porque a mamãe namorou com outro quando estava grávida de sua irmã, aí por isso que ela tem outro, mas você só tem um. Aí elas, acho que ficavam meio na dúvida, mas também não faziam muita pergunta, não. Elas foram aceitando o que eu falava. Quando há dúvida sobre parentesco, é solicitado um exame de DNA. Se a família não tem condições de pagar pelo exame, é encaminhado um ofício para a Polícia Civil. A partir da coleta é feita a análise no laboratório e depois o perito faz a análise dos perfis genéticos e emite o laudo. Mas esse resultado pode demorar a sair. O Superior Tribunal de Justiça julgou um caso em que a demora do resultado do exame acabou virando uma dificuldade a mais. O filho entrou com uma ação na justiça para o reconhecimento de paternidade, mas em seguida o pai faleceu, deixando os bens para a viúva. Quando reconhecida, o filho entrou com um pedido para ter a sua parte nos bens. Mas antes de sair a decisão, a viúva morreu e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o espólio ao pagamento. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, entendeu que o interessado teve tempo suficiente para pedir a pensão na própria ação de investigação de paternidade e considerou que a viúva não agiu de má fé. A terceira turma acompanhou o voto do ministro. Exatamente esse assunto, reconhecimento de paternidade, é o tema escolhido para o Tira Dúvidas de hoje. Aqui comigo está o advogado Luciano Medeiros. Seja bem-vindo, Luciano. Vamos à primeira pergunta para tirar a dúvida. Simone Grécia, vamos ao Facebook. Simone Grécia,
Posso retirar o nome do meu pai da identidade? É possível? Luciano, a gente não sabe o motivo, né? Mas é possível, independentemente do motivo, a pessoa retirar o nome do pai? Bom, é importante a gente saber exatamente qual é o motivo pelo qual essa pessoa ela gostaria de retirar o nome do pai do seu assento de nascimento. Na realidade, a justiça brasileira é extremamente rígida em relação a qualquer alteração no registro de nascimento. Então, a Lei de Registros Públicos determina que só pode haver modificação, alteração no registro de nascimento, se de fato houver algum vício nesse registro, como, por exemplo, ela ter sido registrada por uma pessoa que de fato não é pai dela, no caso, não é a mãe dela, né? Ou quando há uma circunstância realmente relevante. Somente nessas situações é que, de fato, pode haver uma alteração. Agora, se o motivo não for plausível, não for um motivo idôneo mesmo, não há essa simplesmente não ter o contato com o pai não é motivo para retirar o nome, não considerá-lo como pai, né? Exatamente. Enfim, em razão da rigidez da Lei de Registros Públicos, não há essa possibilidade. Tá, ok. Temos outra pergunta aqui do Leonardo Carvalho. É possível assumir a paternidade sem ser o pai biológico da criança? Ou seja, você tem carinho ali pela criança, de repente até tá criando junto com a mãe. Pode ser o pai reconhecido como pai? O motivo pelo qual ele quer reconhecer essa criança, em que circunstâncias, também deve ser observado. O reconhecimento, tomar para si filho de outrem, né, ou reconhecer como ser um filho de outrem, isso é crime. Então, ele indo até o cartório e declarando que aquela criança é filho dele, sem, na realidade, ser, ele estaria ali cometendo um crime. Então, isso tem que ser visto com uma certa restrição. Mas há a possibilidade dele buscar o reconhecimento desse filho se há aí um vínculo afetivo entre ele, ou pela ele e a criança, ou pela adoção, não é? Ou, enfim, seria o meio mais idôneo ele buscar pela adoção. Ou o reconhecimento pela socioafetividade, que é a doutrina mais vanguardista, inclusive as decisões mais vanguardistas têm entendido que existe essa possibilidade. Ou seja, procurar justiça, né? Para resolver a questão, né? O reconhecimento voluntário declarando informação falsa, não idônea, isso representa crime. Luciano, muita dúvida. Aqui, olha, Carla Dias. Vou ter minha filha em setembro e quero saber o que mudou na lei, segundo o direito das crianças na paternidade. Posso registrar minha filha só em meu nome? É uma mãe que quer só o nome dela no registro, não quer que o pai participe disso. Pode? Bom, em relação ao registro de nascimento da criança, tem que se observar que se a pessoa ela é casada, ou seja, filhos nascidos de uma relação matrimonializada, já há uma presunção dessa paternidade. Então, a mãe ela não precisa do pai para efetuar esse registro de nascimento. Basta demonstrar que, de fato, ou comprovar que, de fato, é casada com aquele homem, então vai haver ali o registro no assento de nascimento da criança como sendo filho daquela pessoa. Mas as pessoas que não são casadas, né? Neste caso, é necessário a presença do pai para o registro de nascimento, ou pelo menos uma declaração desse pai de que reconhece aquela criança como sendo seu filho. Bom, se ela não tem isso, ela vai até o cartório para o registro de nascimento do filho. No cartório, ela vai ser questionada se ela tem conhecimento de quem é o pai daquela criança. Se ela souber quem é, ela vai ter que declarar e o cartório ele vai intimar essa pessoa a comparecer e reconhecer espontaneamente a paternidade daquela criança. Mas ela pode simplesmente declarar que desconhece, enfim, pode ou declarar se recusar. isso, mas se sabe, né? É importante que tenha o nome. Né? Muito importante, porque é direito de personalidade. Todo ser humano ele tem direito a ter o nome, ter reconhecido aí a sua origem, e isso é muito importante para a criança, como a própria psicóloga falou, enfim, no início da reportagem. Tá ok, Luciano, você fica aqui comigo, Okay. E porque daqui a pouquinho o STJ Notícias vai voltar, vamos continuar com Tira Dúvidas sobre reconhecimento de paternidade. Voltamos já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar.
Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos agora e continuamos a tirar as dúvidas sobre reconhecimento de paternidade. Aqui comigo, o advogado Luciano Medeiros. Luciano, continuando aqui no nosso Facebook, as perguntas dos internautas aqui, dos telespectadores, a Adria Ferreira quer saber como exigir o reconhecimento de paternidade quando o indivíduo se encontra preso e a mulher não é casada com ele. Não é casada. Como é que é? Bom, na realidade, como a gente falou, se a mulher é casada com o pai do seu filho, já há uma presunção de que a paternidade de fato é dele. Então, ela não necessitaria da presença dele para efetuar esse registro de nascimento. Mas, no caso, quando a pessoa ela não é casada, aí, de fato, é necessário essa declaração por escrito do pai, né, de que, de fato, ele reconhece aquela paternidade, ou a presença dele para registrar aquela criança, ou seja, estabelecer ali o registro de nascimento. Nesse caso, se a pessoa está encarcerada, se ela está presa, ela vai ter que entrar com a mãe, na realidade a criança, sendo representada pela mãe, vai ter que entrar com uma ação de investigação de paternidade em desfavor desse pai, vai ter que informar que, de fato, ele está recolhido, encarcerado, e o procedimento ele vai seguir, enfim, ele vai ser citado, mesmo encarcerado, para responder essa demanda e, se verificado efetivamente que ele é o pai, pode até ser submetido ao exame de código genético, o DNA, e se ficar caracterizado isso, vai ser lavrado ali o assento de nascimento dele, baseado na sentença. É um caso bem específico, né? É verdade. Mas essa pergunta aqui da Joyce Silva. O investigado se recusa a realizar o exame de DNA e o julgador, aplicando a súmula 301 do STJ, reconhece a paternidade. É possível, posteriormente, que o suposto pai queira, né, o exame de DNA e ter feito o pedido ter o pedido deferido, né? Sim. Como é que é nessa situação? Bom, ressaltando que essa súmula 301 do STJ já virou lei, não é? E determina que aquele que se recusa a submeter ao exame de DNA, há contra ele uma presunção, né, iuris tanto, ou seja, uma presunção de veracidade daquela informação. Só que essa presunção ela não é absoluta. Ela é relativa, ou seja, ela pode ser questionada, ela pode ser refutada. No caso, se a pessoa ela se recusou e não se sabe qual o motivo, né, a se submeter ao exame de DNA, se posteriormente ele faz esse exame e constata que de fato não é pai, ele pode entrar com uma demanda para tentar alterar essa situação. Há de se ressaltar que, nos casos de investigatório de paternidade, ação de investigatório de paternidade, a sentença, enfim, o trânsito em julgado dessa sentença, ele é relativizado, ou seja, há a possibilidade de uma nova discussão se houver realmente uma prova mais idônea, e no caso do exame de DNA é quase que uma prova irrefutável, né? E, enfim, há essa possibilidade. Luciano, muito obrigada pela entrevista, pela participação, por responder as perguntas dos nossos telespectadores e internautas aqui no STJ Notícias, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Olha, e veja agora mais alguns destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. Olha. Uma empresa teve o pedido de inscrição no Simples Nacional negado por causa de débitos fiscais e entrou com uma ação contra a Receita Federal. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o processo deve ser contra a autoridade estadual e não federal. O Simples é um imposto destinado a micro e pequenas empresas. O voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, foi acompanhado pela primeira turma.
E o jornal O Estado de São Paulo recorreu ao STJ para tentar reverter uma indenização por danos morais. O vice-presidente ministro Gilson Dipp não foi favorável. Explicou que só em situações excepcionais o tribunal admite suspensão de recurso especial ainda não analisado, como o risco de um dano irreparável, o que, de acordo com o ministro, não foi o caso em questão. A ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, promoveu um curso para os magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles participaram de palestras e sessões de julgamento. A proposta foi contribuir para a experiência de juízes recém-formados sobre os instrumentos necessários no julgamento dos processos. E 30 estudantes de direito de todo o Brasil participaram da 10ª edição do programa Visitação Técnica, conhecendo o STJ. A visitação é realizada 2 vezes ao ano e serve para proporcionar aos futuros bacharéis o conhecimento sobre as atividades diárias do tribunal e trâmites processuais da corte. E o silêncio no deserto do Atacama é o tema dessa exposição fotográfica lançada no Espaço Cultural do STJ. As cenas mais inesperadas no deserto mais seco do mundo ficam abertas à visitação do público até o dia 20 de agosto, das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. As fotos são do artista Nazareno Stanislau. E um dos assuntos mais comentados no nosso Facebook durante a semana foi sobre o direito de resposta. Uma decisão antiga que entrou na parte de memórias na página do tribunal. Agora, por que a foto desse apresentador aqui? Olha, vou explicar. Na verdade, nessa época, em 94, há mais de 20 anos, o então governador Leonel Brizola ganhou aqui no STJ o direito de resposta nesse telejornal. Foi uma decisão importante não só para Leonel Brizola na época, mas também para todos que hoje usam esse instrumento jurídico quando se sentem atingidos de forma injusta por notícias divulgadas nos meios de comunicação. Agora vamos para outra página aqui no nosso Facebook, olha, quase 1000 curtidas, quase 300 compartilhamentos também e o comentário aqui do Douglas Dias. Por decisões como esta, é que o STJ fez jus ao termo Tribunal da Cidadania. O Estado Democrático de Direito agradece. Parabéns. Uma decisão antiga que agora é curtida, mas quase 1000 curtidas aí no Facebook do STJ. Agora vamos saber quais os destaques da rádio com Cícero Brito. É com você, Cícero. Olá, Ana, tudo bem? A Coordenadoria de Rádio do Superior Tribunal de Justiça trabalhou 2 temas especiais essa semana que eu apresento agora para vocês. Um deles tem a ver com a proteção da produção industrial brasileira. O repórter Pedro Scartesini ouviu 2 especialistas que destacaram a luta e o conflito que acontece nessa área. São eles o diretor de patentes do Instituto Nacional de Produção Industrial, Dr. Júlio César Moreira, e também o advogado especialista em propriedade intelectual, Dr. Ulisses Machado. Nessa entrevista, nessa reportagem especial, foram trabalhados os temas direito autoral, patentes, inovações tecnológicas e os conflitos que acontecem na justiça com questões brasileiras e internacionais quando o assunto é patente de uma marca ou de um produto. Outro tema interessante abordado aqui na rádio do STJ, o repórter William Nascimento entrevistou o advogado vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Bruno Burgarelli. Nessa reportagem interessante feita pelo William, ele traz as situações e os conflitos que acontecem envolvendo instituições bancárias. Por exemplo, quando o consumidor é assaltado logo na saída do banco, aquela chamada saidinha de banco, ou quando involuntariamente alguém perde uma carteira com cartões de crédito, está longe de cheque e esse documento é emitido na praça. Então, essas situações, essas fraudes que podem acontecer envolvendo instituições bancárias, o Dr. Bruno Burgarelli esclarece o que o consumidor deve fazer e o que a instituição tem que fazer e quais as responsabilidades que ela enfrenta. Vale a pena conferir e para ter acesso a todo esse material, basta acessar o endereço eletrônico aqui da rádio, www.soundcloud.com/radiostj. É com você, Ana. Obrigada, Cícero. Olha, e tem Conexão Cidadania também nesta semana no STJ, mais um programa do STJ. Quem vai falar o que acontece no programa desta semana é a Daiane Garcês. É com você, Daiane.
Olá, Ana Carla. O Conexão Cidadania desta semana é em comemoração ao Dia do Estudante. Educação é um direito de todos, mas tem quem enfrenta barreiras na hora de fazer a matrícula. Tem escola que nega receber o aluno com algum tipo de deficiência. E como é feita a educação nas unidades que atendem adolescentes que cumprem medidas socioeducativas? O Conexão Cidadania está cheio de informações e de histórias emocionantes de quem superou os obstáculos. Não perca! Ana Carla? Obrigada, Daiane. Olha, o STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem, o assunto é mudança de nome. Você escolheu esse tema no nosso Facebook e agora pode fazer as perguntas também, viu? Em que casos uma pessoa pode simplesmente pegar e trocar de nome? Por que isso é tão importante? Em que situação? Essas e outras perguntas nós vamos responder na semana que vem para você, aqui no STJ Notícias. Até lá!